Coletivas do Dragão, oferecimento Bebidas Premium, Celaria Gaúcha, Red Black House e Jack Tattoo. Marcelo, em relação a esse primeiro treino, a gente pode dizer o primeiro assim, que você está montando o time para a próxima competição, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, já mudou muita coisa na sua opinião? A gente está formatando uma nova equipe, né? Entraram 5 novos jogadores, o Ricardo está voltando à posição de titular, então é uma mudança muito grande, muito drástica, e a gente precisa, né, correr contra o tempo, porque 15 dias para o jogo do Flamengo não é pouco tempo para a gente remontar uma equipe, mas a semana de trabalho foi muito satisfatória, os jogadores que chegaram corresponderam, né, a gente está implementando aquilo que a gente acha taticamente que a gente vai precisar para a Copa do Brasil e para o Campeonato Brasileiro da Série A. A gente muda um pouquinho o formato de jogo da equipe, mas eu estou muito satisfeito com a semana de trabalho, o que eles corresponderam, o que eles já assimilaram de parte tática, dos trabalhos táticos que a gente fez, e amanhã nós temos um jogo treino para que a gente possa colocar em prática tudo aquilo que a gente já conseguiu colocar na semana para o grupo de trabalho. Eu te peço licença para te perguntar uma coisa um pouco fora desse assunto de treinamento, dos jogos que vem pela frente, para te perguntar de um outro assunto. No ano passado a gente ouviu muito ser falado aqui, tanto pelos jogadores, comissão técnica e diretoria, da união daquele grupo. Nesse ano, parece que a gente não ouviu muito falar da mesma situação. E agora você está montando um outro grupo já dentro da temporada. A parte da união do grupo também é uma função do treinador ou é algo que acontece de maneira natural? Não, isso faz parte da minha gestão de grupo. Eu tenho uma gestão de grupo, eu tenho uma gestão de pessoas, eu tenho uma metodologia de trabalho e os jogadores se enquadram nela. E minha equipe, todo o meu elenco que eu trabalho, ele tem essa característica de um grupo família. E no estadual também não foi diferente da Série B do ano passado. Só que os resultados não vieram, então começam existir especulações, mas nada, o grupo também era muito unido, era um grupo que era bem integrado, e isso faz parte do treinador, não só do treinador, mas da diretoria, de toda a comissão técnica, da gerência, em fazer um grupo sólido, coeso, para que a gente possa ter essa harmonia de trabalho. Eu convivo mais com meus jogadores do que com a minha família, às vezes eu passo 12 horas dentro do clube, 13 horas, e às vezes a maior parte de que eu estou em casa eu estou dormindo para descansar para o dia seguinte. Então, assim, a gente tem que ter um convívio bom, a gente tem que ter um grupo fechado, unido, e a gente tem que aqui, sim, fazer uma família como a gente fez em todas as passagens que tivemos aqui pelo Atlético. Marcelo, você, durante a semana, às vezes tirou o Walter, colocou o Betinho, talvez a opção mais defensiva para o jogo contra o Flamengo pela Copa do Brasil, e o Walter para o jogo do Campeonato Brasileiro. É essa a ideia mesmo, de ter um time mais defensivo na Copa do Brasil? Não, a gente já está começando a treinar algumas alternativas táticas, né? A gente começa o trabalho no 4-4-2, mas a gente está criando algumas variações para que a gente possa usar durante as competições. Como agora eu tenho um tempo hábil que eu possa fazer algumas implementações de outros esquemas táticos, é importante que a gente tenha não só um esquema tático, senão a gente fica engessado. É importante que a gente tenha 2 ou 3 esquemas para que a gente possa criar essa alternância, talvez com os mesmos jogadores ou trocando jogadores. Certo. Amanhã vocês têm um jogo treino contra o Anápolis, né? Para poder testar esse time pela primeira vez. Queria que você falasse um pouco desses jogadores novos que estão chegando, a expectativa para esse jogo de amanhã, que vai ser a primeira vez que você vai ver todo mundo em campo numa situação de jogo, realmente. As 6 contratações que nós temos até agora, muito satisfatória a entrega, treinamento deles, o que eles corresponderam já na semana de treinamento nos deixa muito otimista. Só que nós estamos no início de trabalho, né? Infelizmente nós estamos reiniciando o trabalho, nós estamos montando uma nova equipe, então espero que nessas 2 semanas a gente consiga chegar bem perto do ideal, mas eles corresponderam bem durante a semana do treinamento. Esperamos amanhã no jogo treino que eles coloquem em prática tudo aquilo que eles fizeram durante a semana de trabalho. Então, assim, a minha satisfação com a chegada dos jogadores é muito boa, né? Eles corresponderam, são jogadores que estão com vontade de vestir a camisa do Atlético, estão com uma entrega muito grande, e a gente está muito otimista quanto à performance dele, não só no jogo treino de amanhã, mas em toda a competição.
Marcelo, bom dia. E essa semana deu início à reformulação do elenco. Eu queria saber assim, até que ponto a sua opinião pesou na lista dos dispensados? Bom, o Atlético ele é feito tudo em conjunto, né? A gente quando vai tomar uma decisão, todos têm a sua responsabilidade dentro do seu setor. Então nós fizemos 3 reuniões onde tomamos a decisão. Claro que a palavra final toda aqui é do Adson, né? A que chega, o que sai, ele que dá a palavra final. Mas claro que houve uma reunião da comissão técnica, a gente sentou, reuniu e tomamos as decisões que tinham que ser tomadas. Mas isso agora já é página virada, nós já estamos agora com foco e concentração no nosso dia a dia do trabalho aqui e na nova competição que a gente tem pela frente, que é a Copa do Brasil e o Brasileiro. Certo. E tem algum segredo assim para esse? Porque vocês têm uma sequência muito difícil agora nesse início do Brasileiro e já tem o Flamengo pela frente nas oitavas da Copa do Brasil. E a gente viu que o grupo anterior, até em cima do que o Felipe falou, ele não criou um entrosamento tão grande. Qual você acha que é o segredo para que esse grupo agora ache esse entrosamento e consiga dar um início de campeonato brasileiro bom, assim? A competição, né, que a gente vai disputar, as 2 competições, não tem jogo fácil. Todo jogo a gente costuma dizer que é pedreira. Então, assim, não tem mais aquele jogo que você fala, não, eu vou recuperar nesse jogo, eu vou reorganizar para esse jogo. Não. Todo jogo que a gente vai disputar aí na Copa do Brasil e no Brasileiro é jogar no limite, porque é uma competição muito difícil. Eu acredito que existia sim a harmonia na equipe do estadual, existia um bom entrosamento tático, uma boa sinergia entre comissão técnica e jogadores, mas infelizmente o resultado não veio. Então quando o resultado não vem, na visão de todos faltam alguma coisa, né? E a gente sabe internamente o que faltou, o que precisou. É o que a gente reuniu, o que a gente vai buscar corrigir, e já estamos começando a fazer as correções justamente na reformulação do elenco e na formatação de um novo esquema tático e uma nova filosofia de trabalho para o Campeonato Brasileiro, é o que vai nos exigir daqui para frente. Esses jogadores que estão chegando, são pedidos seus ou também é um pedido ali de conjunto? Você, o Adson, comissão técnica? É tudo feito em conjunto, né? Nós temos um departamento de inteligência, né? Que a gente tem um banco de dados. Só para vocês terem ideia, esses jogadores que vieram de São Paulo, a gente não viu só pela televisão. O João Paulo foi a São Paulo, assistiu quase 10 partidas. Dentre todos esses jogadores que ele foi ver pessoalmente, trouxe um relatório, sentamos, analisamos, vimos também pela televisão, conhecemos o histórico do jogador. Então o Atlético ele tem uma forma de trabalhar muito profissional. Claro que a minha opinião ela é muito importante, dos meus auxiliares, e a palavra final é sempre do Adson, né? A gente leva todo um relatório para ele, discutimos isso em mesa e no final a palavra final dele, que se vai contratar ou não, é dele, porque ele é o mandatário do clube. Então assim, estamos trabalhamos muito ao longo da reta final do estadual, já para que a gente pudesse já fazer um planejamento de quem iria chegar, os jogadores que estão mapeados, e a diretoria está se esforçando muito, chegaram já 7 jogadores, e com certeza vão chegar mais jogadores, a gente tem uma ideia que chegue pelo menos para o início do campeonato mais 4 jogadores, para que a gente tenha um início de campeonato forte, aproveitando essa intertemporada, porque o Campeonato Brasileiro você precisa largar forte, que aí isso te dá uma sustentação no decorrer da competição. É por isso que a gente tem trabalhado duro aqui em tempo integral, temos trabalhado bastante, temos com essa reformulação da equipe e temos a certeza que vamos começar a competição muito forte. Em relação à base do Atlético, o Lucas Vinícius, meio atacante, está treinando com o profissional, o Denilson, lateral esquerdo. Como é que você vê isso? Já que o Dragãozinho vem muito bem nessas competições e serão aproveitados esses jogadores que estão desempenhando um bom futebol na sua categoria de base? Né? Isso é um planejamento que a gente fez desde a minha renovação. Uma coisa que a gente sentou, elaborou, essa integração da base com a equipe profissional, principalmente o Sub-20. Temos um trabalho integrado entre as 2 coordenações. No campeonato estadual já foram usados os 5 jogadores que nós trouxemos da base e agora com essa oportunidade do elenco estar enxuto, é a oportunidade de eu poder trazer os jogadores, nós estamos escolhendo para poder observar e dar um giro neles aqui no profissional para que eles possam já começar a pegar um punch de profissional. Então é um trabalho que o Atlético idealizou para esse ano de 2017 e eu gosto muito de observar a base, revelar jogadores, e é isso que o Atlético tem feito. Nós já temos 5 na equipe profissional que foram muito bem no estadual, estão integrados para o Campeonato Brasileiro, e a ideia é a gente não olhar só o Sub-20, o Sub-17, para que a gente possa também lançar e revelar jogadores da base. Marcelo, quando o Walter foi apresentado, ele falou que não gosta de ficar
em uma posição só. Ele gosta de se movimentar bastante pelo campo e no treinamento de hoje foi possível ver isso. É até uma liberdade a mais que você está dando para ele, porque é a maneira que ele rende mais, ou isso faz parte do seu esquema mesmo, um atacante que tem essa possibilidade de se movimentar? Bom, o treinador ele tem que ter uma ótica de extrair o melhor do jogador. Então eu tenho que ter essa inteligência de conversar com o jogador, estudar as características dele e fazer que ele se sinta bem dentro do campo. Então a gente procura colocar o jogador dentro daquilo que a gente monta. Eu não posso montar um esquema tático se eu não tenho um jogador para fazer. Eu monto meu esquema tático diante do elenco que eu tenho na mão. Então ele me proporciona isso, um jogador, um atacante que tem essa alternativa de virar meia e virar camisa 9. Então ele tem essa característica e a gente precisa usar, como o Igor também, que joga de volante, joga de meia, joga de meia atacante. A gente tem um volante com essa boa saída, também é uma grande alternativa. Então a gente procura, o Eduardo é um lateral ambidestro, com a direita, com a esquerda, para ele não faz diferença. Então a gente precisa usar a característica de cada jogador em prol da equipe. Então é o individual que tem que prevalecer o coletivo, né? Ele tem que ter o individual dele para poder prevalecer o coletivo. E é isso que a gente tem feito na semana de trabalho. Jornal do Dragão. Oferecimento: Bebidas Premium, Celaria Gaúcha, Red Black House e Jack Tattoo. Acesse nosso site e nossas redes sociais.